O segundo secretário do Poder Legislativo, o deputado Edmir Chedid, presidiu o debate Propostas de São Paulo para a Reforma Política, promovido pela Assembleia Legislativa. O evento, realizado no plenário Juscelino Kubitschek, também contou com a participação de parlamentares que integram a Comissão Especial da Reforma Política, instituída pela Câmara dos Deputados. As propostas que alteram a Constituição Federal quanto ao sistema político eleitoral, PECs 344 e 352 de 2013, começaram a ser discutidas pela Câmara dos Deputados há 2 meses. Desde então, Edmir Chedid já defendia que o assunto também deveria ser tratado como sendo de prioridade pelas Assembleias Legislativas. Segundo o parlamentar, a partir desse debate, uma carta de intenções com o resultado deste seminário será apresentada em Brasília. As atividades promovidas pela Alesp contaram com a participação do deputado Marcelo Castro, do PMDB do Piauí, relator da Comissão Especial da Reforma Política. Deputado, 40 sessões serão suficientes para chegar a um acordo em relação à reforma política e tantos tópicos que precisam ser discutidos? Mais do que suficiente. Essas 40 sessões dariam lá para o final de maio. Não é o nosso cronograma. Nós queremos finalizar esse trabalho agora no final de abril para o começo de maio. Então, no mais tardar, até a segunda semana de maio, nós entregaremos o nosso trabalho ao presidente da Casa, Eduardo Cunha, para levar a plenário. 2 propostas, 2 proposições. Uma em forma de emenda constitucional e outra sob a forma de projeto de lei. Então, votaremos primeiro a emenda constitucional e em seguida o projeto de lei. E mandaremos de imediato para o Senado, para que o Senado possa votar isso até o mês de setembro, para poder vigorar já para as próximas eleições de 2016. Quais são os pontos mais importantes que o senhor gostaria de destacar em relação ao que vai ser, o que está sendo proposto e o que vai se transformar em projeto para ser votado pela Casa? Bom, são inúmeros os assuntos que nós estamos tratando. Os mais falados são o fim da reeleição para presidente da República, governador do estado, prefeito, a coincidência das eleições, né, que aí há uma grande concordância nesse tema e discordância quando coincidir. Uma parte quer que coincida logo em 2018, outra parte quer que coincida em 2022, e aí a eleição de prefeito em 2016 seria por 2 anos ou por 6 anos. Também o mandato, com o fim da reeleição, há uma tendência muito grande para o mandato passar para 5 anos, que seria um tempo mais razoável para a administração pública, e o mandato, a suplência de senador, também há uma tendência para ser votado e não como hoje levado na garupa do titular. Então a ideia seria a seguinte: como o mandato, se for aprovada a proposta da comissão, todos os mandatos serão de 5 anos, inclusive o de senador, os 3 senadores de todos os estados do Brasil serem eleitos num dia só. Então, aqui em São Paulo, suponhamos, tem 20 candidatos a senador. Quem são os 3 eleitos? Os 3 mais votados. Quem são os 3 suplentes? Os 3 que vierem em sequência. Então, o 4º será o primeiro suplente, o 5º mais votado será o segundo suplente e o 6º mais votado o 3º suplente. Também há um consenso na Câmara, uma tendência muito grande de convergência para o fim das coligações proporcionais, porque na prática é a negação da existência do partido. Porque quando se coliga 4, 5, 10 partidos, o eleitor está votando a favor do quê? Está votando contra o quê? E isso faz mal à democracia. Nós precisamos de partidos políticos fortes, que tenham nitidez de proposta, para o eleitor poder votar com segurança, saber exatamente a favor do que está votando. Então são vários assuntos que a gente está tratando, esses são os pontos da convergência. Agora o núcleo, o cerne, o ponto central da reforma política é o sistema eleitoral e o financiamento de campanha. O financiamento de campanha que nós temos hoje no Brasil não pode continuar. Então, não é que a corrupção no Brasil seja causada pelo modelo de financiamento que nós temos.
Mas, sem nenhuma dúvida, uma das grandes causas da corrupção do Brasil é o modelo de financiamento que nós temos hoje por empresas. Palavras do Paulo Roberto Costa, não minhas. Esse Paulo Roberto Costa que está enrolado aí como diretor da Petrobras, né, que fez a delação premiada. Ele disse que esse negócio de doação de empresas para a campanha no Brasil não existe. O que existe são empréstimos que as empresas fazem aos candidatos e querem receber depois com juro alto e correção monetária. Palavra dele. Então, esse modelo não serve para nós. Nós temos que mudar o modelo de financiamento que nós temos. Tem várias propostas, uns proibindo empresas de doar, inclusive o Supremo está navegando nessa linha aí, outros permitindo que as empresas continuem doando, mas todas as propostas, não tem nenhuma que mantenha o modelo de financiamento atual. Até com limite de gastos, né? Exatamente. As mais comuns são que as empresas possam doar só para partidos políticos e não mais para candidato, para tirar essa ligação direta, e que o percentual que tem hoje de 2% fosse acrescentado um valor nominal, um limite máximo de doação. Por quê? Quando você limita em 2%, isso fica um valor muito variável. Porque 2% de uma pequena empresa pode ser 10 mil reais. 2% de uma grande empresa podem ser 100 milhões de reais. Aí uma coisa completamente diferente. Então queremos também limitar. O senador Tasso Gereissati propôs que o limite máximo de doação por empresa fosse, por exemplo, 800 mil reais. Bom, é uma proposta. E o sistema eleitoral, quer dizer, que nós entendemos que um dos piores sistemas eleitorais que existem no mundo é o nosso. Distorce completamente a vontade do eleitor, o eleitor vota num, elege outro. Quando chega na época da eleição, os maiores adversários que um candidato tem são os companheiros do próprio partido. Ora, isso é uma anomalia intolerável. Como é que nós comungamos das mesmas ideias, lutamos pelas mesmas causas, temos o mesmo ideal, pertencemos ao mesmo partido e quando chega no momento mais importante da vida partidária, que é a eleição, o maior adversário que você tem numa campanha eleitoral é o seu companheiro de partido. Quer dizer, ao invés de vocês estarem remando todos para o mesmo lado, não, é uns remando contra os outros. Então isso destrói o tecido partidário. Daí a fragilidade que nós temos hoje, da política que nós precisamos combater. O que é isso? Hoje há uma hiperpersonalização da política. Né, da política e há uma hiperfragmentação partidária, motivadas pelo sistema de modelo de sistema eleitoral que nós temos de proporcional de lista aberta. Então esse é uma deformação, que é um sistema que praticamente que só existe no Brasil, que trouxe todas essas deformações, campanhas caríssimas, influência excessiva do poder econômico. Nós não somos ingênuos de achar que no mundo capitalista o poder econômico não vai ter influência numa eleição. Mas não pode ser determinante como é hoje. Hoje, para o parlamento, para a Câmara de Vereadores, para deputado estadual, para deputado federal, você pode praticamente fazer uma regra de 3 direta. Quanto mais se gasta numa campanha, mais votos se tem. Quanto menos se gasta, menos votos se tem. Isso está completamente errado, nós não podemos nos conformar com isso. Então nós precisamos usar toda a nossa inteligência, toda a nossa arte, toda a nossa determinação para dotar o Brasil de um sistema minimamente racional, civilizado, que dê mais autenticidade, mais representatividade à classe política e que, sobretudo, aproxime a classe política da sociedade brasileira. O voto distrital misto seria uma solução? O voto distrital misto, no meu entendimento, é a melhor solução. Por quê? Porque ele conjuga os 2 sistemas que existem no mundo. O distrito majoritário distrital com o proporcional de lista fechada, de lista pré-ordenada. Então, tanto um quanto o outro tem vantagens e tem desvantagens. Quando você conjuga os 2, um corrige, um compensa os defeitos do outro. Isso foi experimentado pela primeira vez na Alemanha e hoje há um consenso de todos os estudiosos do assunto, de todos os cientistas políticos, de que o melhor sistema é o sistema alemão, o sistema distrital misto, em que metade dos deputados são eleitos no distrito, tem a vantagem de ter a proximidade, de ter a ligação, de estar perto, e metade são eleitos pelo partido, pelas listas partidárias. Aí você tem o voto ideológico,
o voto de questões nacionais. Aí você tem os partidos comunistas, Partido Socialista, Partido Trabalhista, Partido Cristão, Partido Verde, né, Partido Liberal, Partido Conservador, e quem tiver simpatia por um ou por outro vai votando em qualquer um desses partidos. E qual a avaliação que o senhor faz deste encontro aqui em São Paulo? Bom, quero aqui, de público, parabenizar ao povo paulista, através dos seus representantes, o nosso Edemir Chadid, que é o coordenador da reforma política aqui em São Paulo, fez uma reunião super organizada, com grande participação, com várias palestras, pessoas altamente qualificadas, e eu volto para Brasília reforçado no meu entusiasmo de que dessa vez, nós conseguiremos fazer uma reforma política, né, à altura do nosso país. Que a reforma que nós temos, ela dificulta o desenvolvimento do nosso país. É uma coisa que as pessoas não tratam. Sistema eleitoral, sistema político é um fator determinante da prosperidade de um povo, do desenvolvimento, da grandeza de um povo, da ascensão social, da paz social e da qualidade de vida de um povo. Por que eu digo isso? Digo com segurança, porque o PNUD da ONU, de vez em quando, ele faz pesquisa no mundo inteiro. 100% das vezes, onde é que estão os melhores IDHs no mundo? Sempre estão em democracias estáveis, consolidadas, né, com partidos políticos fortes, identificados com a sociedade. É isso que traz progresso, desenvolvimento e bem-estar social. Quando as pessoas vão às centenas de milhares, né, para as ruas pedindo mudança, o que fazer e o que é possível fazer rapidamente? Olha, nós temos é que mudar. Centenas de milhares de pessoas nas ruas, pelo terceiro mês subsequente, podemos dizer assim, clamando por reformas, por extinção dos corruptos e da corrupção no país, da reforma política, do Pacto Federativo. Quer dizer, a população, o eleitor, quer mudança, não aceita a forma que o país está sendo conduzido, não aceita como o Congresso Nacional vem atuando, quer seja o Senado, a Câmara de Deputados, até as Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. O baixo desempenho da grande maioria dos prefeitos tem se tornado também uma demanda muito grande, aliado à baixa produção administrativa do governo federal. Quer dizer, nós estamos vivendo um contexto diferenciado. E a reforma política é fundamental nesse processo. Dá oportunidade à população, através dos senhores deputados, de debates como esses que estamos fazendo aqui hoje, no seminário de reforma política aqui na Assembleia Legislativa, com o coordenador nomeado pelo Estado de São Paulo, o deputado federal Capitão Augusto. Tivemos a presença de outros deputados federais, um número grande, considerável, de deputados estaduais também, de representatividade importante de organismos aqui do Estado de São Paulo, dentre eles a OAB e tantos outros, que vêm colocar a sua proposta. Estamos ouvindo as pessoas que vêm trazer a sua contribuição. Isso é fundamental para o processo eleitoral e democrático do país. Quando nós vemos as pessoas deixando as suas casas pela manhã num domingo, pela tarde, pela noite, vê um programa de TV, vai fazer um panelaço na rua, isso não é querer mal ninguém ou baderno ou qualquer coisa do tipo. É a vontade de se pronunciar que não concorda com aquilo que está aí. Qual a melhor forma? Mudar os seus representantes. O eleitorado está se sentindo não representado em várias esferas de governo. Para isso é preciso estabelecer uma nova forma, uma reforma política, depois a reforma do Pacto Federativo, a reforma tributária é necessário ser feita, a reforma jurídica é importante, porque precisa se penalizar da melhor forma possível, mais acentuadamente aqueles que realizam crimes, principalmente na corrupção, né, contra a vida. Nós vemos aí os desvios de bilhões de reais em todas as áreas. Todo dia tem uma notícia nova que até encobre a do passado. Parece que até calculado, uma bomba atrás da outra, você esquece da anterior, né? E nós vemos que muitas vezes as pessoas estão pagando pelo crime por 2 ou 3 anos presos, depois
tem o seu domicílio eleitoral, fica lá dormindo dentro da sua casa, vai trabalhar de dia, daqui a pouco está solto. Quer dizer, parece que o crime compensa, né? Nós vimos aí outro dia desvios na ordem de 100 milhões de dólares, a pessoa fez a delação premiada, daqui 5 anos está livre. É um absurdo, nós precisamos mudar isso que está aí. Então foi um grande passo, nós temos que cumprimentar e agradecer, parabenizar a ajuda que nos deu o Fernando Capês, presidente da Assembleia, para a realização desse evento, desse seminário, dessa discussão. Plenário quase que cheio, a presença de muitas autoridades, prefeitos, vereadores, ex-prefeitos, ex-vereadores, vice-prefeitos, deputados, presidentes de partido na esfera estadual, municipal e federal. Acho que esse seminário está sendo um sucesso. Posteriormente, o que nós pretendemos fazer? Depois da nossa proposta totalmente elaborada, ainda vai haver uma discussão com os deputados aqui da Casa, nós devemos formar uma comitiva, ir até o Congresso Nacional, entregar as propostas do Estado de São Paulo para que o Congresso possa fazer uma análise daquilo que pensa a Assembleia Legislativa e as pessoas que por aqui passaram e deram a sua contribuição. Aqueles que não puderam vir até a Assembleia, podem fazer também através do site da Assembleia, né? Como sugestão, que nós vamos acatar a sugestão de toda a população. Doutor Alberto, qual a avaliação que o senhor faz deste primeiro seminário realizado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo para se debater a reforma política? Olha, primeiro, depois dessas horas todas aí de explanações e discussões, é importante dar os parabéns para o deputado Edmir Chedid, que possibilitou trazer essas discussões aqui para o Estado de São Paulo. Porque o que a gente estava acompanhando é que a Comissão Eleitoral lá de Brasília já havia feito meia dúzia de reuniões em outros estados, mas em São Paulo ainda não. E com certeza, sem nenhum tipo de bairrismo, a realidade aqui em São Paulo é um pouco diferente, né? São muitos candidatos, as campanhas são mais custosas, então era importante trazer essa discussão aqui para São Paulo, e essa discussão foi bastante exitosa. Até o próprio relator geral lá de Brasília, que é o deputado Marcelo, se dispôs a vir aqui a São Paulo e ficou a manhã inteira. Já estamos aí bem depois do almoço. Ele se dispôs a ficar bastante tempo aqui à disposição, discutindo esses assuntos, assim como muitos deputados federais de São Paulo, alguns com assento na Comissão de Reforma Política, outros não, mas isso mostra a importância do assunto, e eu acho que isso foi importante para o Estado de São Paulo. Eu sei que existem muitos pontos a serem debatidos, né? Mas qual é atualmente o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, em relação a esse tema? Então, nós viemos aqui para representar a Comissão de Reforma Política da OAB de São Paulo, né, da Seccional de São Paulo, e apesar de nós termos discutido aí diversos pontos, realmente são muitos pontos, nós chegamos à conclusão de que não adianta a gente ficar divagando sobre 50 assuntos diferentes. Quer dizer, então, mais ou menos, basicamente, nós concentramos essas propostas em fim das coligações partidárias, em cláusula de barreira ou de desempenho para diminuir a quantidade de partidos que hoje funcionam no Brasil, ou pelo menos cobrar deles uma representatividade maior, financiamento de campanha, que é um ponto absolutamente importante, né, que a OAB vai rever aqui em São Paulo esse problema do financiamento privado. Num primeiro momento, a OAB não é contra o financiamento privado, mas precisa restringir, e os limites precisam ser menores, né, daqueles que a gente vê hoje. E também o sistema eleitoral. A OAB está defendendo a aplicação de um sistema eleitoral misto, onde o eleitor vai poder votar no metade, né, dos candidatos, metade das vagas vai ser preenchida pelo sistema atual, que é um sistema proporcional, e a outra metade por um sistema como se fosse uma eleição majoritária dentro de um distrito, né? Por isso que a gente chama de distrital misto. A OAB entende que esse sistema possibilita a aproximação maior e melhor do eleitor em relação ao eleito, e ao mesmo tempo privilegia, como a gente ouviu falar, aqueles candidatos que têm votos no estado inteiro. Quer dizer, também não limita a atuação desses deputados, porque existem candidatos que às vezes defendem categorias profissionais, categorias ou um determinado segmento da sociedade. Quer dizer, ao limitar que ele tenha votos no estado inteiro, estaria tirando a representatividade desse candidato. Então, ao adotar o sistema distrital misto, a ideia da OAB então é também permitir que esses candidatos possam continuar procurando voto no estado inteiro. Entre os pontos discutidos está a possibilidade da unificação do pleito eleitoral. A OAB é favorável?
Olha, num primeiro momento nós entendemos que essa unificação não vai ser saudável para a sociedade, para o eleitor. E o ponto básico é muito simples, quer dizer, ao unificar as eleições, a eleição municipal de vereador e de prefeito vai perder interesse, vai perder importância. O eleitor vai querer se preocupar com a eleição do presidente, vai querer se preocupar com a eleição do governador e eventualmente dos senadores, dos seus deputados, e vai esquecer um pouquinho a discussão no âmbito regional, no âmbito do município. E essa discussão, ao contrário, não pode ser nunca esquecida e ela é importante, por isso a OAB defende que ela continue sendo tratada de uma maneira diferenciada. Na verdade, e portanto em eleições separadas, na verdade não é ruim para a sociedade várias eleições. Nós vivemos um Estado democrático de direito e quanto mais a gente treinar a democracia, melhor. O problema não é fazer a eleição de 2 em 2 anos, o problema é fazer uma eleição correta, uma eleição cujos candidatos representem a sociedade, com regras, com dinheiro lícito. Então, se fizer de 2 em 2 anos, não tem problema nenhum. Acho que o problema da unificação não vai melhorar, não vai resolver nenhum ponto desses que a sociedade reclama. E outro ponto que preocupa muito a gente, e aí enquanto advogado, enquanto representante da OAB, é o problema da estrutura da justiça eleitoral. E aí eu volto a dizer que não é bairrismo, é que no Estado de São Paulo a realidade é outra. Então aqui no Estado de São Paulo a gente vê a justiça eleitoral às vezes encontrando dificuldade de dar conta de todos os processos, todas as demandas no prazo. Às vezes a gente tem eleição acontecendo e candidato que não teve o registro ainda julgado. Imagina você multiplicando isso e acrescentando isso com registros e candidaturas de milhares de vereadores e pelo menos 645 prefeitos, que são os municípios de São Paulo, né? Mais algum destaque, mais algum ponto que o senhor gostaria de elencar? Olha, eu acho importante que o presidente da Câmara lá em Brasília limitou essa discussão em 40 sessões, como foi falado e repetido aí várias vezes, e depois esse assunto tem que ir para o plenário de maneira que a gente possa, né, até por força do artigo 16 da Constituição, essas principais reformas já valerem para a eleição do ano que vem, 2016, mas tem que ser aprovado rápido. Né? Senhor deputado, qual a avaliação que o senhor faz deste seminário realizado aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, o início de uma ampla discussão que é a reforma política que se aproxima? Olha, eu acho que foi um sucesso, né? Eu, particularmente, sou a favor da reforma. Eu acho que a única coisa que nós temos certeza é que tem que haver uma reforma, né? Eu acho que as pessoas que estão hoje no Legislativo, por favor, sem desmerecer ninguém, mas a forma como é conduzido ao Legislativo, seja na área municipal, estadual, federal, elas não conseguem fazer com que essas pessoas representem o povo. Então acho que temos que pegar aí tudo que é feito, tudo que está sendo discutido, pegarmos as propostas que sejam viáveis e essa colocar em prática já. Então, como isso vai ser? Se vai ser feito agora, se vai ser feito com uma constituinte, né? A única certeza é que nós temos que fazer. E São Paulo, na minha visão, aí está de parabéns o nosso presidente Capês, está de parabéns o Edmir Chedid pela coordenação desses trabalhos, né? De trazer essa ideia lá do deputado capitão Augusto da área federal e discutir aqui as propostas em São Paulo. Acho que é a primeira vez que se discute a reforma política aqui em São Paulo. Eu acho extremamente importante e tem coisas que precisam ser mudadas, né? E muitos, a maioria já concorda, né? Por que não fazer, né? Então acho que ganha a Assembleia de São Paulo, ganha o cidadão de São Paulo e principalmente, né, o povo brasileiro. Se falou aí em 30 anos de espera, né, para se discutir e se votar a reforma política. Talvez se perdêssemos esse momento, não teríamos que esperar mais 30 anos para falarmos do assunto? Não, nunca, sempre é oportuno momento. E eu digo o seguinte, pela legalidade, nós podemos já discutir, fazer uma coisa só, o Congresso quer trabalhar, então vamos convocar uma constituinte para uma reforma constitucional. Aí se fala de reforma política, que é necessária, se fala de reforma tributária, que também é necessária, e de outras reformas que são muito necessárias, como também a questão da redução da maioridade penal, que poderia muito bem ser tratada através de uma constituinte específica, que se trataria dos temas, porque a nossa Constituição ela já começa com um grande problema, que é muito parecido com o problema desta reforma política. Qual que é? Foi feita de cima para baixo, foi feita de uma forma sem estar em contato com a população, foi feita de uma forma totalmente errada. Se fez uma Constituição parlamentarista, achando que o parlamentarismo ia passar, e no ano seguinte, quando houve o plebiscito, se votou pelo presidencialismo. Então hoje nós temos uma Constituição totalmente torta, não pela Constituição em si, mas pela
forma com que ela foi pensada. Aí se pensou, não, vamos fazer o plebiscito do desarmamento, não passou o plebiscito do desarmamento e acabou virando uma bagunça geral a legislação de porte de armas no Brasil, que acabou não podendo, mas pode, aí como que fica? Né? Então é uma situação que não dá, tem certas questões que o Congresso tem que ter a humildade de perguntar antes para a população, para depois fazer, porque senão acontecem os problemas que eu citei e nesse caso pode acontecer muitos outros. Bem, deputado, o interessante desse debate todo, penso eu, é justamente a divergência de opiniões, né? E novas ideias que vão surgindo, né? A intenção é essa mesmo, trazer o debate para que as pessoas exponham o seu lado. Independente se é favorável, se é contrário, né? Como nós já vimos convidado o pessoal, os nossos oradores aí, os que vieram trazer mais conhecimento para nós, a preocupação de ter algum ponto de vista divergente da palestra inicial do Marcelo Castro. Não, ao contrário. Esses pontos que faz com que a gente discuta para chegar num consenso. Mas foi ótimo realmente o seminário, grandes ideias realmente foram apresentadas aqui. O deputado Marcelo Castro, né, que é o relator da Comissão de Reforma Política na Câmara dos Deputados, disse que acrescentou muito realmente para o projeto como um todo. E agora vamos levar essas ideias toda lá para a nossa comissão em Brasília e, obviamente, serão aproveitado boa parte do que foi apresentado hoje aqui. E há sempre uma dúvida, né? Será que realmente dessa vez a reforma política passa pelo Congresso ou vai acabar se estendendo por mais alguns anos? Eu acho que passa. Aqui eu devo até confessar e fazer um elogio público ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que realmente consegue pautar, aprovar. O importante da Câmara é que seja votado. E democraticamente a maioria que decida. E isso ele já falou que vai pautar realmente a reforma política. Mas dentro da própria reforma nós já estamos vendo, até pelo movimento dos deputados federais, alguns pontos convergentes. Mas eu acredito que essa reforma realmente vai sair. Nós temos mais aproximadamente 20 sessões para encaminhar o relatório final para a Câmara dos Deputados e com certeza absoluta o deputado Eduardo Cunha vai pautar para a votação isso aí.